Também em 30 segundos, apito final. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Thiago Lopes de Faria. Boa tarde, meus amigos do Brasil. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para você que vai ouvir o apito final aí no nosso youtube.com/FNC. Para você que está ao vivo ouvindo conosco, depois de um para o Fenerbahçe, um para o Lyon, gramado do Socru Saracoglu. Boa tarde, Hugo, bem-vindo ao apito. Situação aí tranquila no gramado? Boa tarde, TLF. Mais um apito final aqui no gramado do estádio na Turquia. Os jogadores se cumprimentam, tá? Tranquilidade, paz, amizade prevalece. Os jogadores vão se abraçando, conversando, trocando ideia. E fiquei com a sensação clara que os jogadores do Fenerbahçe terminaram o jogo e se abraçaram ali e apertaram a mão, com a sensação que poderiam ter feito mais, tá? A sensação de poxa, faltou um pouco para a gente jogar melhor aqui e tentar sair com resultado positivo, né? Um pouco de frustração também dos turcos para esse apito final aqui na estádio da Turquia. E o Lyon, aparentemente, sai bem satisfeito com o resultado, mas o jogo em si aqui terminou com amizade e tranquilidade, sem confusão. Agora o técnico Paulo Sousa vai deixando também o gramado, o pessoal conversando, se abraçando. O jogo acabou aqui em paz, 1-1, aqui no estádio do Fenerbahçe. Esse jogo que vale, né, a vaga para a fase de Liga da Liga dos Campeões da Europa. O Fenerbahçe agora volta a campo no próximo dia 22, no mesmo estádio aí onde tivemos, para enfrentar o Konyaspor pelo Turcão. E o Lyon, também no mesmo dia 22, volta a campo, agora fora de casa mais uma vez, para enfrentar o Toulouse, TLF. Comentarista Thiago Correia, boa tarde, bem-vindo ao apito final. Material humano, nome. Me parece que o Fenerbahçe tem mais nomes. Conjunto é o Lyon pelo tempo de trabalho que o Paulo Fonseca está por lá. O que a gente viu em campo com esse empate, não tem nada disso? Ou teve alguma coisa de conjunto e alguma coisa de talento? Boa tarde, TLF. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que nos ouvem agora no apito final. Olha, TLF, acho que tem um pouquinho de tudo, mas assim, eu acho que as duas equipes foram abaixo. Interessou um pouco mais a equipe do Lyon, esse jogo abaixo das duas equipes, um jogo tecnicamente um pouco mais fraco, mas eu acho que no geral, mesmo o Lyon tendo um trabalho mais longevo com o Paulo Fonseca, mesmo assim acho que não conseguiu demonstrar muito essa superioridade, digamos assim, né? Essa coisa de ter um trabalho onde o treinador conhece mais os jogadores, tem os jogadores há mais tempo ali na mão, digamos assim. Acho que não conseguiu demonstrar isso. Acho que ficou mais pelo resultado, que ficou satisfatório, uma outra oportunidade, mas acho que no geral foi um jogo extremamente equilibrado, Télio. Acho que foi um jogo muito equilibrado. Acho que essa é a palavra que pode resumir a partida de hoje, assim. Não acho que tenha nada que tenha feito muita diferença. Acho que, na verdade, para o Fenerbahçe, você citou a questão do talento, eu acho que a jogada individual do Greenwood acabou definindo a vida do Fenerbahçe, assim. Eles chegaram melhor para o segundo tempo, mais coletivos, mas no final o que definiu a vida do Fenerbahçe para chegar na França com um empate foi uma jogada individual do camisa 11, que na minha visão vinha fazendo uma partida muito ruim e conseguiu se salvar, por digamos assim,
com uma jogada individual. Os números do jogo, inclusive, não sei se você vai chegar a trazê-los aqui, mas eles são curiosamente, pelo menos no aplicativo que eu estou usando, como gosta de dizer o Hugo, eu estou usando o aplicativo do Sofá, né? E os números são extremamente iguais. Foram em grandes chances criadas. Foi uma para cada lado, uma do Fenerbahçe e uma do Lyon, 12 finalizações para cada, 5 finalizações no gol para cada, 4 defesas do goleiro, para cada um dos times também, igual, 3 escanteios para o Fenerbahçe, 0 para o Lyon, 13 faltas de cada lado, 12 desarmes de cada lado, 13 faltas de cada lado. Foi assim, um jogo com números iguais praticamente todos os lados, no aplicativo que eu estou usando aqui como referência. Então, eu acho que vantagem utilizada foram muito poucos. Acho que o Lyon utilizou melhor a coletividade no primeiro tempo, quando conseguiu ter calma e colocar a bola no chão, e o Fenerbahçe soube usar bem o talento no segundo tempo, apesar de ter feito um jogo coletivo melhor na segunda etapa. Tem um dado aqui que eu estou usando um aplicativo diferente, que me preocupa, baseado no Lyon, e acho que pro Fenerbahçe é normal porque jogava em casa, Xará. Presenças na grande área, 24 do Fenerbahçe, 14 do Lyon. E acho que muito pelo segundo tempo, né? O Fenerbahçe melhorou muito no segundo tempo, perdeu o jogo, né? E é bom a gente registrar que não teve mexida de nomes, né? As alterações foram acontecer, se eu não estou enganado, a primeira com 25 do segundo tempo. Foi questão de atitude e postura, né, Xará? Foi, Telef, mas eu acho que entra nessa coisa do, entre aspas, consenso do treinador com o resultado da partida. Eu acho que o Paulo Fonseca foi muito permissivo com o que, digamos assim, esperava sair ali daquela situação de jogar fora de casa, na Turquia, um jogo onde um lugar onde os torcedores são muito fanáticos, apoiam muito a equipe, e acabou vendo uma oportunidade onde a sua equipe conseguiu machucar o Fenerbahçe, conseguiu fazer um gol, tomou um gol no início do segundo tempo, bem verdade, conseguiu suprimir, né, essa pressão do Fenerbahçe no início do segundo tempo, no início do primeiro tempo, e no final acabou se tornando um jogo confortável para o Lyon levar para o jogo para a França, entendeu? Acho que o Paulo Fonseca está mais com essa mentalidade. Acho que poderia ter tentado algo diferente, poderia ter sido mais incisivo. Eu acho que também, querendo ou não, essa mentalidade permissiva do treinador, ela passa pelo dia dos seus jogadores, né? Quando você vê num lance ou outro, que, por exemplo, o Nuamá, que na minha visão fez um jogo ruim, quando você vê, supostamente, se ele tivesse vencido o Art Brown, lateral esquerdo do Fenerbahçe, nas disputas de 1 contra 1, ter feito cruzamentos, volume de jogo, assim também o lado do Fofaná, eu acho que de repente a gente estaria falando de um Paulo Fonseca tentando mais ali a vitória, tentando o resultado positivo para levar essa vantagem para o jogo da França. Mas acho que não foi o que aconteceu, não foi o caso. Eu acho que dá para contar nos dedos os bons jogadores individualmente falando da equipe do Lyon hoje. Então acho que acabou botando um pouco a mão na consciência e falando, acho que é melhor levar esse jogo para a França e vendo o que vai dar, porque o desespero é deles, a pressão aqui é deles. Lá em casa a gente se resolve. Eu acho que isso foi o que o Paulo Fonseca pensou, pelo menos para o jogo de hoje, né? Um jogo onde garante a fase de liga da Champions League. É um jogo importante, então eu acho que não quis pesar muito a mão no estilo de jogo, pesou mais a mão ali no resultado, foi um pouco mais pragmático o Paulo Fonseca. Deixa eu abraçar a galera da Rádio Futebol na Canela, que está conosco a partir de agora, no apito final. Acabou 2-2 mesmo, Hugo? Só para a gente confirmar? Eu ia falar isso agora, meus amigos. Acabou mesmo, tá? 2-2. Dinamo Zagreb, lá em Zagreb, contra o Viking Stavanger. Então, sejam bem-vindos. Já, Fluminense e Independente de Rivadavia e Fluminense. Você da Rádio Futebol na Canela, nos aplicativos de áudio. E você da Rádio Futebol na Canela 2, nos aplicativos de áudio, Recoleta e Boca Juniors, Copa Sul-Americana. Hugo, me parece que tem mais talento o Fenerbahçe. Só que é um novo trabalho, trocou treinadores, mas o Cartal e o Fenerbahçe, a gente falou muito, tá naquela tentativa e erro, meio sem lógica para escolher treinador, vai levar tempo. O Lyon precisa fazer o conjunto aparecer mais na próxima quarta-feira? Eu fiquei com a sensação disso também que o Thiago falou agora nessa introdução dele no apito final. Com certeza faltou
E também acredito, por ser uma equipe muito jovem, como a gente tinha destacado isso no começo da transmissão, eu acho que fica muito evidente que eles ainda estão maturando, né? Estão aprendendo a jogar essa competição, ainda estão na fase de playoffs, nem é a fase de liga ainda, né? E falta, né? Eu acho que apesar do gol do Openda, que marcou o gol ali no primeiro tempo, eu acho que a referência do Lyon é muito fraca, né? O Openda, se a gente comparar com o Endrick, como a gente falou mais cedo, né? O Endrick é muito melhor que o Openda, assim, disparado. E acho que isso faz falta, né? E hoje também os pontas do Lyon fizeram um jogo muito abaixo, né? O Luamar fez um jogo muito ruim. O Fofana também ciscou, mas não conseguiu ser efetivo. Acho que para isso tem que melhorar na volta. O destaque para mim do Lyon hoje foi o Tolisso. O Tolisso, apesar das tentativas, apesar das jogadas, foi o que mais tentou ali, foi o que mais buscou o gol adversário, capitão francês, mas realmente falta para o Lyon um 9 melhor do que o Openda. O Openda, infelizmente, nesse momento não é o 9 ideal para uma disputa de Champions League. O Correia, o Openda, que o Endrick é melhor que o Openda, acho que haverá um consenso nosso, até porque e o Endrick pode melhorar ainda mais, né? Porque é mais novo que o Openda. Mas acho que a única bola que chegou ele guardou, né? O Openda, por hoje, não dá para criticá-lo, né? Assim, levando por esse ponto de vista, Telef, acho que sim. O Openda, quando foi exigido, realmente ele conseguiu concretizar a oportunidade. Conseguiu fazer o seu golzinho ali na Champions e, enfim, eu acho que o que falta, e o que eu senti falta do Openda hoje foi na participação. Senti falta na participação, é um jogador móvel. Então, quando você tem um centroavante móvel, pelo menos no meu ponto de vista, você tem aquela sensação de um cara que vai ser participativo, um cara que vai, por exemplo, tirar o Skriniar da linha de defesa e dar oportunidade para, por exemplo, um Fofana fazer o facão, ou no Amar, enfim. Eu acho que é isso que a gente espera quando você tem um centroavante que com as características do Openda. Vou até conferir aqui, é um jogador de 1,70m, 1,77m, então assim, não é tão alto, não é aquele jogador brigador, não é aquele jogador de pivô, corpulento, para segurar os zagueiros. A tendência é que ele se mexa muito, troca de posição, enfim, consiga fazer uma associação ali com o Tolisso, e foi isso que eu senti falta. Óbvio, o trabalho do centroavante no final do dia é meter a bola na rede, é fazer o gol, e o Openda fez o gol. Mas eu acho que pro restante da temporada, olhando a longo prazo, pode ser uma queda por esse fator da participação. Tudo bem que o Endrick não jogou de centroavante especificamente no Lyon, né? Estava jogando mais aberto pelo lado direito, enfim, não fez esse papel que muita gente pede, né? Muita gente pede para o Endrick ser centroavante, também tem o pessoal que defende que ele é ponta. É um jogador que no final do dia joga nas duas posições, mas eu acho que é mais participativo, busca mais o jogo. Senti falta disso no Openda. Eu acho que ele tem totais condições de fazer isso e acho que dá para melhorar isso para os próximos jogos. Assim. Acho que dá para, obviamente, manter o nível de continuar fazendo seus golzinhos, mas para ter mais volume de jogo, para dificultar mais a vida do adversário, o time conseguir ter mais a bola, eu acho que pode participar mais dessa fase do jogo o Openda. E, obviamente, ele também é um ponto muito importante na verticalidade. É um jogador de velocidade, ele é rápido. Ele tem uma velocidade, por exemplo, melhor comparada ao que o Skriniar, propriamente dito aqui. O Ake também, que é um jogador um pouco menos físico do que o Skriniar, mas ainda assim, o Openda é mais rápido que o zagueiro do Fenerbahçe. E eu não vi o Openda tendo muito sucesso nesse tipo de situação na partida. Então eu acho que quando eu penso nesse jogador, eu penso nesse tipo de coisa. Mas olhando preto no branco, digamos assim, né, o que ele precisou fazer foi feito, o dever cumprido. Gol do Openda, 1-1, resultado importante, e vamos para a França resolver. Apito final de Fenerbahçe 1, Lyon 1, Hugo Noronha. Lukaku tem que se preparar uma semana para jogar quarta que vem. Seria o caso até de rifar o jogo, no caso do Lukaku, rifar o jogo fisicamente para estar na ponta dos cascos na próxima quarta? Só fazer aqui um adendo que o Thiago falou, eu acho que na equipe do Lyon
é muito provável que o Bidstrup ganhe essa vaga no meio campo, né? Ele que é reforço para a temporada, acredito que ele vai brigar aí por essa posição e daria bem mais qualidade ao meio campo francês na volta, né? Em relação ao Lukaku, eu teria feito ao contrário. Eu teria feito o Lukaku hoje e o Muriqui fora de casa. Eu acho que o Lukaku seria melhor para romper a defesa contra a equipe adversária jogando no seu campo. Ele optou pelo Lukaku só no segundo tempo e usaria o Muriqui no jogo lá no Grupo Stadium. Eu faria realmente ao contrário, porque eu acho que jogo fora de casa, o Lukaku ainda não vai chegar na ponta dos cascos pelo pouco tempo de intervalo entre um jogo e outro, Telez. Thiago Correia, e aí? Olha, Tele, eu tô com o Hugo, assim, eu acho que o Lukaku tem que se preparar o máximo que ele puder pro jogo da volta, e tentar o máximo minutagem, digamos assim, porque jogou 10 minutos hoje, 5 minutos? No máximo 7. No máximo 7. Foi isso, então foi por aí, assim, jogou muito pouco hoje, eu esperava que ele fosse entrar antes na partida, aparentemente a questão física dele é bem complicada, no sentido de, para ganhar ritmo de jogo, deve precisar bastante. Enfim, vai ter uma semana. Eu acho que dá para conquistar um pouco mais de minutagem. Vai depender também do que a partida vai pedir. Mas, por exemplo, hoje, na minha visão, o Muriqui não fez uma boa partida. Melhorou no segundo tempo? Melhorou. Assim como todo o time do Fenerbahçe melhorou no segundo tempo. Mas ainda assim, pouquíssimo incomodou os zagueiros do Lyon. Acho que os zagueiros do Lyon tiveram uma tranquilidade muito grande, principalmente o Niakate, em marcar o centroavante da equipe do Fenerbahçe. No meu caso, se eu fosse o Lukaku, eu tentaria ao máximo trabalhar para ganhar esse ritmo e ganhar a minutagem o máximo possível, nem que fossem 45 minutos, para de repente ajudar no segundo tempo da partida de volta, porque eu acho que o Fenerbahçe vai precisar. É um jogador com uma qualidade técnica muito grande. A gente viu na Copa do Mundo que não é só fazendo gol que o Lukaku pode contribuir, apesar de, como disse, em relação no caso ao Openda, o trabalho principal do centroavante é meter bola na rede. Mas é um jogador que gera medo nos zagueiros, ele gera preocupação, ele gera a dúvida de quem vai marcar, a dúvida de quem vai pegar para cabecear, a dúvida. E o Lukaku também é um jogador que chega muito intenso em todas as divididas. Então, por exemplo, pode acontecer que nem aconteceu na Copa do Mundo, ele acabar numa dividida gerando um gol contra, gerando um pênalti. Então, eu acho que isso ele tem muito melhor do que o Muriqui, e foi o que eu falei no meu primeiro comentário. Eu trabalharia para conquistar o máximo de minutagem, não necessariamente visando a titularidade, mas para contribuir com o máximo de minutagem dentro de uma partida tão importante. Até o momento na temporada, é o jogo mais importante do Fenerbahçe, assim como também é o jogo mais importante do Lyon no ano para as duas equipes. Muito bem. Tá aí então. Segue uma reclamação de um possível pênalti no Talisca. Mais uma vez, Thiago Correia, Hugo Noronha, para a audiência rotativa do rádio. E aí a Talisca teria sido puxado, foi puxado, né? Mas não sei se suficiente para considerarmos falta. Lance com Tolisso, se eu não estou enganado, né? Tolisso e ele, braço com braço e tal. Eu não marcaria falta, tá? Como o árbitro não marcou. Hugo Noronha. Eu também acompanho você, o árbitro também não marcaria falta, e travo aqui que o braço do Tolisso no Talisca é completamente insuficiente para marcar a falta ou pênalti. Segue o baile, amigos. Xará. Também acho que segue o baile. Acho que foi muito pouco para atrapalhar a jogada do Talisca. Acho que o Talisca viu que estava numa posição ruim, digamos assim, né? Estava mal colocado para tentar dar continuidade no lance. E aí viu a oportunidade e quis valorizar. Inclusive, o momento em que o Talisca resolve cair é o momento em que o Tolisso já tirou o braço do contato, digamos assim, né? O Tolisso largou o Talisca meio que tentou dar uma valorizada. Enfim, não achei suficiente, não achei passível para pênalti. Vida que segue. Vamos escolher o pior em campo, de 1 para o Fenerbahçe, 1 para o Lyon. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. N'Golo Kanté. Sumidaço.
Não é que ele tenha ido mal, mas quem já viu o Kanté jogar e vê hoje Pô, é triste, cara. Não tem comparação, desanimador. realmente. Eu vou no N'Golo Kanté. Hugo, Eu não consigo votar no Kantezinho, eu gosto muito dele, coitado. Aí, tipo, vendo hoje, né, eu entendi o Deschamps na Copa, né, porque ele foi só um telespec do banco de reservas. Eu vou evitar o Kantezinho, vou poupá-lo hoje, meu voto tá no Nuamar, o pontinha do Lyon. muito bem. E você, Thiago Corrêa? TLF, eu também vou votar no Amar. Eu achei, concordo contigo, acho que o Kanté fez uma partida abaixo, sumido no jogo, muito sumido. Ele geralmente é aquela coisa, né? Falam que um bom volante, ele não necessariamente é falado o tempo todo, mas ele tá sempre deixando ali o desarme dele, passe certo, enfim. Eu acho que o Kanté por muito tempo fez isso de forma primorosa, estava em todos os lugares do campo. Talisca, vamos ouvir aqui o Talisca rapidamente. Desculpa, viu, Corrêa? Nada, que isso? Vamos pegar carona aqui com a TNT, né? O Talisca tá falando. Como é que vocês estão vendo esse início de temporada com muito investimento, jogadores experientes chegando para somar a vocês, depois de uma temporada incrível que você individualmente também fez a passada, como é que vocês estão vendo essa pressão para essa temporada assim? A pressão é grande, né? O Feyenoord é campeão da Liga 12, 13 anos, então isso aí, e no caso fica para Champions, acho que 19 anos. Então isso 18, né? Então é muita pressão, mas sabemos lidar com isso, estamos formando um bom grupo. Estamos cada vez ficando mais unidos, isso é o mais importante, estamos trabalhando bem. Acho que esse ano vai ser um ano muito importante para a gente, vamos conquistar coisas importantes. Como é que está um pouco o seu papel na equipe? Porque você já tem, né, uma experiência maior aqui no Fener, o Ederson brasileiro chegou, agora outro chegando. Como é que é esse seu papel de líder aqui no grupo? Tem uma liderança muito boa, um respeito muito grande dentro do clube, dentro do grupo. Sou um jogador que não sou muito de falar, mas sou muito de corresponder ali dentro de campo. Essa temporada está sendo um começo de temporada importante para a gente. Não começamos tão bem na Liga, mas temos um jogo agora importante já no próximo final de semana. Então estamos bem unidos, estamos bem felizes. Assim, acho que o papel dentro do grupo está sendo muito importante. Jogo de volta, muita coragem lá na França? Muita coragem. Acho que o jogo ficou está 50-50. Independente de ser dentro de casa ou fora, a gente vai lá em busca da classificação. Uma última com você, muita gente cobrando, você fez uma temporada incrível passada, agora já marcou 5 gols, né, nessa temporada. Muita gente cobrando que você tenha chances maiores, por exemplo, em seleção, é um novo ciclo. Como é que você pensa isso? Cara, seleção eu já falei que é algo que eu não penso, sinceramente. Eu não fico pensando porque se fosse por números eu já estava lá há muito tempo, então eu não penso em seleção, faço meu trabalho aqui no Fena, onde sempre passei. Acho que seleção, se for de Deus abençoar, vai chegar naturalmente. Mas eu realmente não penso em seleção porque eu vejo que as convocações às vezes não são pelos números, não são pela entrega, né? Então não vale a pena ficar pensando. Pedrada, hein? Talisquinha foi no meio, hein? Pedrada. Fica aí, nunca mais também, da agora também. Rapaz, pedrada. Tiago, desculpa te interromper, pra gente ouvir o Talisca. Valeu a pena. De fato, valeu a pena. Se quiser comentar sobre a fala do Yaya Talisca. Não, eu acho que é isso. Eu voto no pior em campo, para mim foi o camisa 7, o Ernest Nuamar, o ponta do Lyon. Em relação à fala do Talisca, cara, realmente é uma seca de títulos da equipe do Fenerbahçe muito considerável, levando em consideração o futebol turco e as forças do futebol turco. O Fenerbahçe é uma das principais 3 forças do futebol turco e não ganha a Liga há muito tempo, que é algo importante. Enfim, a Champions também nem se fala, são 18 anos sem se classificar, então realmente são números pesados para a história do Fenerbahçe. Em relação à seleção brasileira, cara, eu não considero o Talisca um jogador para nível de camisa da seleção brasileira, tá? Eu acho que ele tem o destaque dele, tem os momentos positivos dele no futebol turco, principalmente. Enfim, eu acho que ele tem o seu destaque. Acho que seria um jogador muito interessante para as equipes do futebol brasileiro, diversas equipes do futebol brasileiro, mas não vejo com nível para vestir a camisa da seleção brasileira. Não acho que faria uma adição tão grande quanto ele citou. Em relação a números, são aquelas coisas, né? É muito variável o TLF, é muito da perspectiva, do contexto, o nível
do local onde você está conseguindo esses números, os campeonatos que você está disputando, quem você está enfrentando, e comparar também com a mesma pessoa que está na posição que você, a liga que ela está jogando, se ela está tendo números piores, mas também tem que assistir as partidas, né? Não são números que te botam lá dentro, você também tem que ver. Não tem como, por exemplo, o Hugo chegar aqui, eu chegar aqui, a gente comentar as partidas pelos números. A gente tem que ver o que o jogador está fazendo dentro de campo. Se a gente for olhar os números agora, talvez o Noamar nem tenha sido o pior jogador em campo, numericamente falando. Talvez ele tenha, sei lá, uma taxa de acerto de passes melhor do que a do Tolisso, por exemplo, a do Greenwood, que fizeram gols, deram assistência. Mas no jogo, não contribuiu. No jogo foi burocrático, não conseguiu driblar, não conseguiu fazer o que a sua característica pede. Então eu acho que é um argumento falho do Talisca. Eu entendo o lado dele, querer ser um pouco mais visto, mas eu acho que é um argumento falho do Talisca, o TLF. Eu não acho que tenha nível para a camisa da seleção, não. Concordo com você. Hugo, algo a acrescentar no Talisca? Não. O TLF, só rapidinho, dando aqui um breaking news de última hora, né? Sem querer também fugir do jogo, eu peço desculpas ao amigo, é porque aconteceu de novo, tá? O Jamal Musiala desabou de novo em amistoso contra o da Heidenheim. E segundo aqui, ele postou um comunicado, ele passou mal de novo no jogo e revelou que foi diagnosticado com episódios temporários causados por uma disfunção neurológica e afirmou estar recebendo acompanhamento médico e otimista com a sua recuperação, o alemão Jamal Musiala. Muito bem. Vocês não vão falar do Abner? Por quê? Pô, pelo amor de Deus, o drible que ele tomou do Greenwood no gol não dá pra tomar. Lamentável. No jogo de Champions, não dá pra tomar. Inclusive, o Abner estava muito cotado aí pra... Se é o Matheus Bidu, tava caindo o mundo. Se é o Piton, tava caindo o mundo. Aí o Abner, vocês não vão falar nada, é isso? Não, ele, né, ficou vendido, né? Porque o Greenwood pedalou, ameaçou ir para fora, trouxe para dentro, bagunçou mesmo o Abner Vinícius e colocou um chutaço no ângulo do goleiro do Griff, sem chance. Tirou pra nada. Tirou pra nada. Entortou, virou um S o Abner Vinícius. O Corrêa tava tomando café e tirando água do joelho. E o Abner enquanto Vinícius, isso, falar. E o Abner Vinícius de sacanagem, consagrando o Greenwood e nos calando. Isso que é o pior, né? Fala alguma coisa aí, ô Corrêa. Fala aí, Corrêa. O Abner Vinícius me complicou a vida, essa é a verdade, né? Eu voltei já sendo massacrado pelos amigos, essa é a verdade, porque o Greenwood fez um gol aparentemente de Puskás, que eu não consegui ver, porque foi bem no comecinho, enfim, o Abner Vinícius foi mal. O Abner Vinícius Agora teve... eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso. Porque o nosso intervalo aqui, o nosso intervalo comercial, durou uns 5 minutos. Eu acho que foi um pouco menos. 4. Tá vendo? Olha o Hugo aí, ó. Cara. Não, tudo bem. Que seja 4 minutos. Se você pegar um café, é 30 segundos. Não, mas se quer. Fui passar o café. Fui passar o cafezinho. Fui passar o cafezinho. Quantos litros de água você eliminou no banheiro? Não, tava apertado desde o começo do jogo em minha defesa, não vou mentir, não. Eu perdi o horário. Ele tava com o Greenwood cheio. Foi falha minha. Aí ele tá culpando o Abner dele ter demorado no banheiro. Mas o Greenwood também fez sacanagem, né? Também fez sacanagem. Foi só pra me complicar. Vamos escolher agora o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Para você que está nos conhecendo hoje, o troféu Marcelo da Silva é uma homenagem ao nosso companheiro que tão cedo nos deixou devido ao Covid-19. No meio da pandemia, nós perdemos o nosso companheiro comentarista Marcelo da Silva, ex-treinador de futebol também,
que era companheiro da Rádio Futebol na Canela. Melhor em campo. Gostei muito do Guendouzi. Achei que o Guendouzi jogou muito bem. Toda a saída de bola do Fenerbahçe passava por ele, noção de cobertura também. Eu vou no Guendouzi. E você, Hugo Noronha? Essa frase é perigosa, né? Eu vou no Tolisso, capitão do Lyon. Thiago Correia. Vai, pelo amor de Deus, para, chega. Vai você, Thiago. Ai, meu Deus. Olha, eu vou votar no Guendouzi também. Vou votar no Guendouzi. Me arrependi amargamente. Sinceramente, achei o Guendouzi o melhor em campo. Não é para evitar nenhum tipo de frase. Eu acho que foi muito bem, estava em todos os lugares do campo, na saída, ajudando na saída de bola, na construção do ataque e correu do início ao fim do jogo. É isso, para mim, Guendouzi melhor em campo. Eu preciso desse emprego. Você precisa se controlar, cara. Puxa, hoje teve um ouvinte lá de Boston, primeiro superchat em dólar. Cara, vocês têm que ter controle, pelo amor de Deus, cara. Ai, meu Deus do céu. Cara, quando eu narro Tolisso, eu lembro do cara com prisão de ventre. Eu também. Na hora eu lembro do cara com prisão de ventre. Que toma aquele laxante, sabe? Que sai um Tolisso na hora que ele vai no banheiro. Ai, meu Deus, quanta groselha, velho. O professor Sven Jablonski, Thiago Corrêa, atrapalhou no jogo ou não? Foi de boa? Não, achei que não atrapalhou no jogo, não, o Sven Jablonski. Acho que foi uma arbitragem correta. Eu achei que ficou de repente pouco ali nos acréscimos do segundo tempo, mas deu 3 minutos, mas na prática foram 4 jogados, então acho que ficou de bom tamanho no final. 4 cartões amarelos, acho que nada fora do tom, não. Ô, Telef, uma dúvida. Na Champions, a torcida do Fenerbahçe não pode usar aqueles fumaças, essas coisas assim, não? Música. Sinalizadores são proibidos, né? Não. Quer dizer, são proibidos sempre, né? A torcida do PSG entrou com eles na final, né? Exato. É porque eu senti falta de um ambiente... Não sei se a segurança mais hostil, né? Não sei se a segurança em Istambul é melhor do que em Budapeste, né? Talvez seja. É porque eu senti falta, achei que ficou muito plateia de teatro e não de torcida de futebol ali em alguns momentos no Fenerbahçe. Realmente. Ó, para fecharmos, a rodada teve Dinamo Zagreb 2, Viking 2, Levski Sofia 0, AEK 0. 3 empates, né? Se na Libertadores nós tivemos 7 empates, né? Faltando um jogo que será feito hoje na ida, esses 3 primeiros da Champions, 3 empates. Hugo, Viking, Lyon e AEK são favoritos por decidir em casa? O Viking... Não, o AEK vai jogar em casa, né? O AEK é favorito para jogar em casa. O Viking eu acho que não. O Viking eu acho que não é favorito para jogar em casa. E o Lyon, sim, o Lyon acho que é favorito para jogar em casa, com certeza. Acho que o Zagreb pode aprontar lá também. Esses 3 empates na ida favoritam os que vão decidir em casa? Olha, eu acho que favorecem, mas eu tô com o Hugo. Eu acho que nem todos são favoritos a ganhar o jogo dentro de casa. Apesar de, obviamente, ele ser mais confortável, digamos assim, né? Eu acho que principalmente o jogo que a gente acompanhou hoje, Lyon e Fenerbahçe, por mais que eu acho que esse é um jogo que o Lyon é favorito para ganhar em casa, tem que melhorar para vencer o jogo em casa. Tem que melhorar. Porque hoje foi o suficiente para garantir o empate. Mas na semana que vem você vai ter outro Fenerbahçe em relação à postura, que eu digo. Então o Lyon tem que acompanhar essa mudança de postura, porque não foi um jogo bom, foi um jogo pragmático, conquistou o resultado ali necessário. Em relação aos outros, falando mais em relação a resultado, né? Eu vejo o AEK como favorito para ganhar em casa também. E para a equipe do Viking é confortável, mas não necessariamente acho que é favorito. Acho que a equipe do Dinamo ainda é muito perigosa mesmo jogando fora. Conseguiu fazer 2 gols, começou 2-0, né? Vamos ver como é que vai ser o fator mental também, que é muito importante, tá ligado? Vamos para os palpites de amanhã. O campeão escocês, Celtic, recebe o vice-campeão austríaco, o Lask Linz. Thiago Corrêa, quem ganha? Para mim é Celtic. Tranquilamente. Hugo? Também, Celtic tranquilamente.
O campeão israelense Hapoel Beersheva recebe o campeão azerbaijano, o Sababaco. Hugo. 1-1. Xará. Vou no campeão israelense. Melhor assim, né? Assim acho que é melhor. Hapoel Beersheva. O terceiro colocado da Eredivisie, o NEC Nijmegen, recebe o Bodoglint, Thiago Corrêa. Que é o Bodoglint, ele não é o campeão, tá? Norueguês. Sim. Ele é o vice. O campeão é o Viking, tá? Os dois, campeão e vice, estão nessa fase, por conta do coeficiente. E aí, quem ganha na Holanda? Olha, ano passado, né, a temporada do NEC Nijmegen a temporada passada foi muito surpreendente, né? Foi um estilo de jogo muito diferente, muito para frente da equipe holandesa, mas eu acho que a equipe do Bodoglint ainda vai aprontar jogando fora de casa. Para mim, vence. E no último jogo, você já palpitou nesse, Hugo? NEC Já. Bodo? Não, eu falei no Planeta, né? Ah, perfeito. Por favor, novamente. 2-2. E no confronto do campeão da Eslováquia, Slovan Bratislava, contra o campeão da Eslovênia, Celje, Hugo Noronha. Jogo em Bratislava, na Eslováquia. Bratislava 2-0. Xará. Para mim é Bratislava. Vou deixar essa moral aí com a equipe comandada por Yaya Touré. Yaya, Muito bem. ô Yaya. Para fecharmos, falta um minutinho. Fluminense e São Paulo nesta noite. Correm risco? Hugo Noronha. Pois é, a gente falou sobre isso mais cedo, né? Para mim, o Fluminense corre muito risco. É jogo difícil na Argentina. E o São Paulo conseguiu um empate maravilhoso na altitude. Hoje joga no Morumbi. São Paulo esse que não vem drenando, né? A Dorival com muita dificuldade de achar o jeito certo de jogar e também de montar a equipe. E também corre muito risco. Acho que o Rivadavia passa e o São Paulo hoje passa pelo fator casa no Morumbi. Thiago Corrêa. Tô com o Hugo. Acho que o São Paulo fez um resultado maravilhoso fora de casa. Empatezinho perfeito lá na Bolívia. Traz o jogo aqui pro Morumbi, por mais que não... Morumbi, né? E por mais que não esteja no melhor do seu futebol, a equipe São Paulina, eu acho que ainda assim vai conseguir passar do Bolívar. Que obviamente conta muito com o fator altitude, né? Apesar de não ser também uma equipe cega de bola, mas tem mais dificuldade jogando fora de casa. Já a situação do Fluminense acho que é um pouquinho mais complicada. Rivadavia passa na minha visão. Então é isso. Para mim é Rivadavia e São Paulo. Hugo Noronha, destaque final. Amigo, destaque final, sempre bom estar com vocês. É uma maravilha, a transmissão foi maravilhosa. E voltamos aí na sexta-feira no Planeta Bola e também, ou amanhã ou quinta-feira também no Giro Esportivo. No mais é isso, um abraço, hein? Tá aí, esse foi Hugo Noronha. Thiago Corrêa, foi um grande prazer. Até sexta, na abertura da Premier League. Sempre, meus amigos, um grande abraço. Maravilhoso voltar à Champions League, essa estreia de Champions League aqui na Rádio Futebol na Canela. Então, sexta-feira estaremos de volta para essa Premier League. Coventry contra Arsenal, se não me engano, né, Telef? Exatamente. É isso. O jogo em Londres, Arsenal e Coventry, exatamente. Exatamente. Então, estaremos de volta na sexta. Um abraço e um beijo. Muito beijo obrigado aí, Thiago Corrêa. Olha, galera, nós estamos muito pertinho no YouTube de bater 4 dígitos de audiência num jogo de abertura da temporada. E a gente espera e torce muito que você passe toda a temporada conosco aqui nos canais da Rádio Futebol na Canela e todos os nossos parceiros. Em 2 minutos, está chegando Independente Rivadavia e Fluminense para você nos aplicativos de áudio da Rádio Futebol na Canela. Na Rádio Futebol na Canela 2 já tem Recoleta e Boca. Canais da Rádio Futebol na Canela, 5 anos no ar, o caminho para Madrid passa por aqui.